podemos começar, para a gente não se perder na hora. Porque eu preciso encerrar uns minutinhos antes. Eu sei que sempre vocês têm dúvida lá no final. E eu tenho a outra aula do 7º ano. Então, eu preciso terminar essa aula para daí ir para outra, tá? Então, bom dia, Murilo. Bom dia, Gabi, Victor, Eduardo. Quem mais tá por aí? Natália. Murilo. Yuri. Miguel, já dei bom dia. Então, bom dia, sejam bem-vindos à aula de História. Deixa eu dar uma ajeitada no meu cabelo, senão tô igual o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Tudo bem com vocês? Como é que foram, como que foram de semana? Todo mundo abrindo lá a página 377 da apostila. A história do Roma. Assistiu o vídeo do Castelo Rá-Tim-Bum, Miguel? Gostou? Aquele episódio é muito legal. Eu gosto muito daquele episódio. E gosto muito de Castelo Rá-Tim-Bum. Então, une o útil ao agradável. Eu acho aquele episódio muito bom. Bom dia, Cauê. Então, todo mundo lá na página 377, tá? Que ficou na semana passada. Essa semana, como o Miguel já comentou, vocês receberam outro material a respeito do capítulo 9, que é o capítulo sobre Roma, tá? Então, esse material, se vocês têm alguma dúvida sobre alguma dúvida sobre o conteúdo dessa semana, para quem está fazendo as atividades, antes da gente entrar na correção da semana passada, que era do capítulo 8. Alguém tem alguma dúvida? Não? Por favor, Miguel, tá aberto seu microfone. Pode falar. Oi, prof. Pode falar. Bom dia, prof. Bom dia, tudo bem? Sim. Então, eu tô com dúvida nessa página que você mandou abrir. Essa que a gente vai corrigir. Então, que a gente vai corrigir agora? Nessas duas que você pediu. O número 17 e o número 19. Uhum. Beleza. Então, a gente vai corrigir agora. Então, é nessa página, perfeito. Então, página 377. Miguel, me lembre lá no meio da aula falar a respeito do simulado, porque se eu falar agora, tem gente chegando ainda e tem gente que não vai aproveitar a fala, tá? Você me lembra? Obrigada. Então, página 377, número 17. Então, lá. Existe uma relação de continuidade entre as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso? Bom dia, Cauê. Tem alguma relação com... O que tem a ver guerras médicas com Guerra do Peloponeso? Quem pode responder? Todo mundo com áudio liberado, tá? Por que a gente tem, por que a Guerra do Peloponeso ela está diretamente relacionada às guerras médicas? Victor, tá liberado seu áudio. Por quê? Prefiro que abra o áudio, gente, mais rapidinho, pra gente não perder muito tempo. O do Castelo Rá-Tim-Bum é Roma, tá? A gente está terminando a cultura da Grécia. Pronto. Oi? Eu tô com dúvida nessa, mas acho que eu não sei. Eu vou falar a resposta que eu acho. Eles criaram a Confederação dos Delos para proteger e unir as polis, né? Então, o que vai acontecer? Lá nas guerras médicas, os gregos vão lutar contra quem? Contra os fenícios, né? Não.
Os persas. Isso, persas. Tanto que chamam os persas de medos, tá? Isso. Então, eles vão lutar contra os persas. E lá no final das guerras médicas, a cidade de Atenas vai ficar parcialmente destruída. Por quê? Atenas dá acesso ao mar. Então, né, esse acesso ao mar, ele vai fazer com que a cidade fique vulnerável. Depois, lá no finalzinho da guerra das guerras médicas, o Péricles vai organizar a Liga de Delos, né, ou a Confederação de Delos. Liga e confederação é a mesma coisa, tá bom? Então, a Liga de Delos foi organizada pelo Péricles. Qual era o objetivo da Liga? Se organizar para reconstruir as cidades e expulsar os persas. Lá nas guerras médicas, eles conseguiram vencer os persas? Sim ou não? Pode digitar. Guerras médicas. Os gregos venceram os persas? Não. Venceram, gente. Nas guerras médicas venceram. Na primeira parte da guerra, eles não venceram, que é aquela guerra, a parte ali que o Cauê falou dos 300 de Esparta. Tanto que o filme 300, né, fala um pouco disso. É o momento em que os persas invadiram, né, e conseguiram dominar. Eram 100 mil persas para 300 espartanos, tá? Tranquilo? Então, nas guerras médicas, os gregos, todas as cidades-estado se unem para derrotar os persas. Na primeira parte da guerra, os persas venceram. Porém, no final, os gregos conseguem expulsar. Por quê? Atenas organiza a Liga de Delos e organiza cidades-estado. E eles conseguem. Tanto que eu mandei para vocês um material que falava das estratégias que os gregos usavam para luta, lá na guerra. Então, o que eles usavam nas lutas? Eles usavam o exército hóplita, tá? E aquela formação das falanges, tá? Tranquilo? Então, vamos lembrar. Isso é conteúdo do simulado, né? Eu vou falar daqui a pouquinho a respeito disso. Então, nas guerras médicas, o que vai acontecer? Os gregos vão se unir contra, né, os persas. Então, guerras médicas, gregos versus persas. Então, todas as cidades-estado. No início do conflito, os persas venceram, tanto que o 300 de Esparta fala sobre isso, né? Que agora esqueci o nome do cara do 300. Já veio na minha cabeça. Deu um branco. Então, lá na guerra, nas guerras médicas, deixa eu só lembrar o nome do cara do 300, que me deu um branco. Batalha das Termópilas lá. Então, é o nome da batalha em que o Leônidas enfrenta o Xerxes. O Xerxes é filho do imperador persa, tá? Então, 300 fala de um dos episódios das guerras médicas, tá? Vocês estão conseguindo ver o slide? Parece que ele está meio bugado. Então, qual é a consequência? Então, existe uma relação entre as guerras médicas e a guerra do Peloponeso? Ao final das guerras médicas, Atenas organiza a Liga de Delos e, né, se torna uma cidade muito importante. E né, a partir da frota naval de Atenas, eles conseguem expulsar os persas, tá? A partir disso, a Liga de Delos foi utilizada para reconstruir as cidades-estado afetadas pelas guerras médicas. Nesse momento, começa o imperialismo, né, o imperialismo ateniense. O que é o imperialismo ateniense? Atenas quis se tornar a principal cidade-estado, ser a liderança das demais cidades-estado. É óbvio que isso vai desagradar, sobretudo, né,
o rei de Esparta, né, os espartanos. Então, lá no final das guerras médicas, os espartanos vão, né, vão se atentar com o imperialismo ateniense. Então, Atenas está tentando se tornar uma liderança. Tranquilo? Entenderam como que funciona o número 17? Então, o que tem a ver as guerras médicas? Então, vamos lá. Vou escrever aqui no chat para ficar mais fácil. Então, foi durante as guerras médicas que Atenas organizou a Liga de Delos, conseguindo, por fim, ao domínio dos persas. Os atenienses, sob o governo de Péricles, tornam-se a principal cidade da Grécia. O que ficou conhecido como imperialismo ateniense. Desagradando Esparta. Esparta vai formar que grupo, gente? Lá na guerra, na próxima guerra. Qual que é o grupo de Esparta? Então, após as guerras médicas, os atenienses e espartanos vão se enfrentar num outro conflito por conta do imperialismo ateniense, tá? Então, qual é a consequência? Né? A consequência das guerras médicas é a Guerra do Peloponeso, tá? Em que Esparta, né, e Atenas vão se enfrentar, vão formar duas ligas, né, dois grupos. De um lado, Liga de Delos, sob liderança de Atenas. De outro lado, Liga do Peloponeso, sob liderança de Esparta. Tranquilo? Tranquilo, gente? Sim? Então, para quem tiver dúvida na 17, a resposta está ali. Miguel, tranquilo? Beleza? 19, então. O fim da Guerra do Peloponeso e a vitória de Esparta não significaram o fim dos conflitos entre as polis. Por que não? Victor, já falo sobre isso. Estou corrigindo o conteúdo agora, não consigo ver. Já resolvemos isso. Número 19. O fim da Guerra do Peloponeso significou a vitória das cidades-estado? O que aconteceu? Então, ao fim da Guerra do Peloponeso, Esparta venceu Atenas, tá? Porém, Tebas, que era uma outra cidade, vai se organizar e vai derrotar Esparta. Após a guerra, né, esse conflito entre Tebas e Esparta, as cidades-estado gregas ficam enfraquecidas, tá? E isso facilita né, que os gregos fossem dominados por um outro povo, que são os macedônios, tá? Os persas foram expulsos. Os persas foram vencidos pelos gregos
nas guerras médicas, tá? Vocês lembram por que os persas enfrentaram os gregos? Então, os persas estavam dominando um território da Grécia que fica lá na Ásia Menor, onde é atualmente a Turquia, que era a região da Anatólia. Então, lá na região da Anatólia, era uma cidade-estado grega. Então, os espartanos, né, e os atenienses vão tentar recuperar, né, a sua cidade-estado, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Após vencer Atenas e se tornar a polis mais poderosa, então, após a guerra do Peloponeso, Esparta entrou em disputa com outra cidade-estado, que é a cidade de Tebas. Tebas vence Esparta, tá? Todo mundo acha que os espartanos são invencíveis, mas não são. As cidades-estado ficam enfraquecidas, o que facilita a invasão das tropas macedônias. Então, qual é a principal consequência? Então, vocês viram o seguinte: a consequência das guerras médicas é a Guerra do Peloponeso. Depois, a consequência da Guerra do Peloponeso é a invasão macedônia. Onde estava o Cleitinho? Tranquilo, gente? Tranquilo? Tudo bem? Podemos avançar? Alguma dúvida? Miguel, que tinha dúvidas sobre esse conteúdo. Ficou claro a relação entre guerras médicas, Guerra do Peloponeso e invasão macedônia? Você vai copiar? Estava muito diferente a sua resposta? Eu vou começar a fazer um slide para as respostas. Eu vi que vocês têm dúvida. Então, quando eu for preparar essa correção, eu vou colocar as respostas todas nos slides e daí eu projeto ali do ladinho para vocês. Pode copiar ali, tá? Tranquilo? Posso? Então, beleza. Aí a gente vai lá para a aula 14, tá? Que vai falar sobre cultura grega. Página 393, lá no outro capítulo. Então, página 393. A respeito de cultura grega. Então, vocês viram que os gregos, né, eles são bem importantes para a nossa cultura ocidental. Por quê? Vocês viram que muitas coisas que foram criadas pelos gregos influenciaram a nossa cultura. Seja a filosofia, seja o teatro, os Jogos Olímpicos, né, a questão também das lutas, né, então as construções, a arquitetura, né, tudo isso influenciou a nossa cultura, tá? Então, isso está na cultura grega. Deixa eu só abrir meu slidezinho. Então, a número 8 da página 393 é uma peça de teatro do Sófocles, né? Então, a gente viu que os gregos, né, eles escreveram, né, peças de teatro. Então, o teatro grego é separado entre tragédias e comédias, tá? Então, eu acredito que esse episódio aqui fala de uma tragédia, tá? Por quê? Se fosse
perdão, é na verdade uma comédia. Se fosse tragédia, seria sobre os deuses, e ele não está falando sobre os deuses, está falando sobre o mortal, né? Então, a tragédia fala sobre os deuses, as comédias falam sobre as pessoas comuns, tá? Então, a mitologia, vocês fizeram o trabalho, vocês viram dos deuses, aí essa parte aqui vai falar da questão do teatro, tá? Então, letra A. Explique o argumento apresentado por Antígona, né? Antígona é o autor, contra a acusação de ter sepultado o irmão. Qual que foi o argumento que ele usou? Qual foi o argumento, gente? Então, já vimos que essa peça se trata de uma comédia. Por quê? Conta o cotidiano de uma, né, da vida na polis. Então, qual que é o argumento que ele vai usar? Que a vontade de não, né, a acusação que ele estava recebendo é que ele não podia sepultar o irmão. Mas isso não era vontade dos deuses. Isso era a vontade do Creonte, tá? Então, ele estava sendo acusado pelo Creonte, beleza? Então, vamos lá. Antígona justifica que a proibição de enterrar seu irmão era uma ordem do seu tio Creonte e não a vontade dos deuses. Tanto que tem um trechozinho que ele vai falar. Não foi com certeza Zeus que as proclamou, nem a justiça com o trono entre os deuses dos mortos as estabeleceu entre os homens. Nem eu supunha que tuas ordens, né? Então ele está falando com o Creonte, tivessem o poder dos homens. Nem eu, né? Então ele fala né, que ele não tivessem o poder de superar as leis não escritas, perene dos deuses, visto que és mortal, tá? Então essa pergunta da letra A é uma interpretação de texto. Então, a gente tem que tirar as informações do próprio texto, tá? Então, lá na peça de teatro, ele vai falar que, né, o Creonte que não queria que ele enterrasse o irmão. Não era a vontade dos deuses. Tranquilo? Todo mundo aí? Sim? Obrigada, Giovanni. O resto do pessoal, alguma dúvida? Então, 394. Letra B. Agora é com vocês. Pesquise no dicionário o que significa a palavra tirania, usada pela Antígona para se referir ao tio. O que vocês leram sobre tirania? Letra B. Prof. Pode falar, Miguel. Pelo que eu vi, tirania é poder soberano usurpado e ilegal, governo de tirano. Então, o tirano, tá correto, é um governante que assume de forma ilegal, tá? E não respeita os direitos da população. Então, o que o Sófocles está, né, observando? Sobre os perigos, né, de cair num governo tirano. Então, o governo tirano, ele fica preocupado apenas com o poder. Né? Então, ele está aqui, não está se preocupando com os interesses da população, tá? Então, é um governo que assume de forma ilegal, violenta, tá? Tem abuso de poder,
né, abusa do seu poder. Por quê? Ele tanto abusa, né, na história do Sófocles, que ele não quer que o menino enterre seu irmão, tá? Para a gente perceber como que ele é uma pessoa que está abusando do poder. Ele não está preocupado com os interesses, né, pensando a questão da religiosidade. Então, enterrar os mortos é uma questão religiosa. Victor, tranquilo? Tá caindo a sua internet, que você tá mudando de lugar? Alguma dúvida, gente, na letra B? Então, letra C. Apesar de ter sido escrito há mais de 2000 anos, Sófocles faz um alerta político à sociedade, né, ao abortar a tirania. Então, aonde que ele está falando sobre isso? Então, ele está falando sobre as consequências, né, de um povo seguir as ordens do tirano, né, seguir as ordens de forma cega. Então, letra C. Sófocles alerta para os perigos de seguir as ordens de um tirano. Prof, eu não sei se a minha resposta está certa. Pode falar. Eu coloquei assim. Essa crítica indica que o governo é ruim e que faz atos ilegais. Exatamente. Por quê? É um ato ilegal no sentido que ele não precisava impedir o outro menino, né, o rapaz, de enterrar o seu filho. Né? Então, ele estava indo contra os interesses do povo. Então, o povo tem direito de enterrar seus mortos, porque isso tem a ver com a sua cultura. Né? Então, a cultura não estava sendo respeitada. Então, se tratava de um abuso de poder. Só porque ele não quer, é aquela história, como se eu fosse lá, presidente do Brasil. Eu não gosto de filme. Aí eu proíbo todo mundo de assistir filme. É um tipo de ordem mais ou menos assim. Uma ordem arbitrária. O que é uma ordem arbitrária? Que é tomada sem nenhum tipo de cuidado, tá? Que eu acabo tomando apenas pelo meu próprio interesse. Então, eu governo só para o meu próprio interesse, tá? Isso é um governo tirano, o conceito de tirania, tá? Gabi, alguma dúvida? Conseguiram, gente? Responderam? Tranquilo? Sim? Alguma dúvida? Então, a gente vai lá para 407. Cauê, alguma dúvida? Fale sua dúvida. Então, tirania, né? O que é um tirano? É um governante que não pensa nas vontades do povo, que não segue as leis. Isso também é um sinal de tirania. Por quê? Existem leis. E se o governante não segue as leis, ele também é tirano. Na concepção da democracia, né, lá na Grécia, tá? Então, tirano é um governante que abusa do seu poder, que não leva em consideração a vontade dos demais. Então, lá na página 407, número 4. Júlio César é Roma, Cauê. Tá? Vocês vão receber esse material semana que vem. Assim, surgiu uma lei que eles querem que os cachorros não pode latir. Imagina, o cachorro não poder latir. Não faz nem sentido, né, gente? Então, isso é na verdade, isso é da própria população, né? Não é o governante que quis propor isso. É alguém que está tentando organizar. Júlio César, ele é um governante de Roma. Eu acho que, em alguns momentos, ele pode ser configurado como tirano,
mas ele está pensando na vontade da população. Ele não está seguindo as leis, mas era o momento em que Roma, a maioria dos governantes não seguia as leis, tá? Então, 407. Sim, porque não considera a população, né? Tem uma cidade que não pode alimentar animal de rua. Então, isso para a gente perceber como as pessoas são malvadas também. Ele foi assassinado por causa disso. Por causa de tentar enfrentar outros poderes, né? Gente, isso é a semana que vem. Deixa para a semana que vem. Então, lá, na número 4. No teatro, quem é vencedor o quê, Yuri? Do Júlio César? É o Senado. São os senadores que derrotam o Júlio César. Mas isso é para a semana que vem, vamos deixar. 407, número 4. Então, todo mundo na 407. Nos teatros, ao ar livre, as peças gregas utilizavam máscaras. Então, vai falar sobre a questão do teatro. Número 1. As máscaras permitiam que todos os espectadores vissem as emoções dos personagens, para entender quais eram as suas características. É para isso que eles usam máscara, gente? Para falar das emoções? Sim? Sim. Então, olha ali na imagenzinha do slide para vocês. Então, eu estou trazendo, né, as máscaras que demonstravam a questão das emoções. Vocês viram que o teatro grego, ele é em formato, circular, para que as pessoas pudessem enxergar. E outra coisa, naquele momento não tinha microfone, então a expressão da máscara ajudava as pessoas a assistirem, tá? Não era para proteger do coronavírus, deixa eu só. Tranquilo? Sim. Então, número 2. Os orifícios das máscaras serviam como saída para as vozes dos atores, facilitando o entendimento por parte dos espectadores. Sim ou não? Sim. Então, tinha que ter um lugar para respirar e para poder falar. Então, as máscaras também serviam para isso, tá? Então, essa questão das máscaras como uma forma para o ator poder falar. A número 3. As máscaras permitiam que as mulheres pudessem encenar personagens masculinos. As mulheres podiam participar do teatro grego? Não. Tanto que os homens, né, usavam máscaras e se fantasiavam para poder fazer papéis femininos. Então, lá no teatro, os homens faziam as peças. E as mulheres eram impedidas, inclusive, de assistir, tá? As mulheres não podiam assistir. Apenas homens, tá? A 04. As máscaras com fisionomia feminina eram usadas por homens, pois mulheres não podiam encenar as peças. Sim. Então, qual que é a resposta correta da número 4? Número 4, letra D. Certinho, Jordana. Então, 4D. Número 5. Associe corretamente os conceitos e seus significados. Tá? Então, essa questão é para frente, mas eu já vou corrigir porque aqui a gente já está mais perto, fica mais fácil. Então, busca a compreensão de problemas sociais a partir da análise de fatos ocorridos no passado. O que busca? É a poesia, a história ou a filosofia? A história. Então, primeira, número 2. Reflexões sobre questões existenciais, que falam sobre o ser e o meio natural, bem como sobre os problemas sociais e políticos. Filosofia. Então, é 2, 3 e, por consequência, 1. Tá? Então, deixa eu só. 2, 3 e
1. Beleza? Então, a história é um conhecimento que também é valorizado lá na Grécia. Então, haviam historiadores gregos. Quais são esses historiadores? O Heródoto e o Tucídides. Tucídides vai ficar muito famoso porque ele vai escrever sobre a Guerra do Peloponeso. Então, os gregos, eles não queriam que as pessoas esquecessem deles, tá? Por isso, eles valorizavam a história. A filosofia é a questão do conhecimento. Então, a filosofia, ela é a ciência que é a mãe de todas as outras ciências. É a mãe de todos os conhecimentos. Por quê? A partir da filosofia, os gregos passaram a perguntar, a questionar a realidade em que eles viviam. Antes da filosofia, tudo era a vontade dos deuses, tá? Tanto que vocês viram na aula que eu postei para vocês, que o Sócrates, filósofo grego, vai ser expulso, né, da Grécia, porque ele vai questionar a questão da vontade dos deuses, né? Então, lembrem-se que uma das primeiras ideias do Sócrates é só sei que nada sei. Então, a ideia de que conhece-te a ti mesmo. Então, a capacidade de dúvida. Então, os gregos podiam duvidar, questionar. E questionar, duvidar, foi visto como perigoso naquele momento, tanto que eles expulsaram o Sócrates de lá, tá? Tranquilo? Sim, porque era muito mais cômodo achar que tudo era vontade dos deuses, né? Então, isso não deixa nenhuma responsabilidade para os homens, né? Então, se eu sofri qualquer coisa, isso era a vontade dos deuses, não é minha responsabilidade. E o Sócrates vai dizer que não, tá? Tranquilo? Então, pedi para vocês pesquisarem o mito da caverna. Então, isso ainda é a aula 14. Aula 14. Alguém pesquisou o mito da caverna, do Platão? O que era o mito da caverna? Miguel, pode falar. Professor, eu vou pegar meu caderno. Tá bom. Então, enquanto o Miguel, né, vai pegar o caderno, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da filosofia. Então, a filosofia na Grécia, ela é dividida em alguns autores. Então, primeiro Sócrates, depois Platão e, por fim, Aristóteles. Então, o Sócrates, essa questão da dúvida, né? Platão, mito da caverna. E Aristóteles, o método científico, né? Essa questão de tentar construir um conhecimento. Miguel, pode falar. Vamos lá, Miguel. Então, prof, o mito da caverna... Fala mais alto, Miguel, não estou escutando. Tá escutando? Tô. Então, o mito da caverna é uma metáfora e simboliza a busca pelo conhecimento, a escolha entre descobrir e questionar ou viver no senso comum. Correto. Então, o que era a caverna? A caverna era a Grécia, né? Como que os gregos viviam. Então, é muito cômodo ficar pensando sempre igual. Achar que tudo é vontade dos deuses e não ter nenhum tipo de culpa. E, ao sair da caverna, né, então, as pessoas que estavam na caverna, elas enxergavam uma luz lá no final. E essa luz lá no final é o conhecimento, é a busca do conhecimento. Porém, a busca do conhecimento ia levar os gregos a saírem do seu estado atual. Por isso, sair da caverna. Então, o conhecimento como uma forma de explicação da realidade. Buscar explicações racionais para o que acontecia na Grécia, tá? Por exemplo, quando alguém ficava doente lá na Grécia, eles achavam que era culpa dos deuses, tá? E não é necessariamente. Porque se a gente fica doente, significa que às vezes é porque a gente se alimentou mal, a gente não se cuidou,
né? Então a gente não comeu direito, não se alimentou direito. Então tudo isso são consequências. Então muitas doenças são consequências das nossas ações e não vontade dos deuses, tá? Então, o mito da caverna é isso, é você sair da caverna e entrar em contato com o conhecimento. Então, o conhecimento faz com que as pessoas duvidem das coisas, que as pessoas questionem. E ao questionar a realidade, eu posso transformar a realidade. Por isso que o Sócrates foi visto como perigoso e ele vai ser exilado, tá? Tranquilo? Sim? Então, que mais? 398. Página 398. Deixa eu só ver o número do exercício. 13. Então, 398, número 13. Agora, nessa da 13, vai falar do Aristóteles. Então, Aristóteles é um dos caras que foi muito importante para o Alexandre o Grande, tá? O Alexandre foi educado pelo Aristóteles. Então, Alexandre era muito fã da cultura grega. Tanto que ele preserva. Então, quando os macedônios chegaram na Grécia, eles não destruíram a cultura, né, dos gregos. Pelo contrário, eles preservaram a cultura e levaram ela para outros lugares, tá? Então, a número 13. O que fala o Aristóteles ali naquele trechozinho? Pode falar, Miguel. Ou se alguém quiser comentar. Lembrando que está todo mundo com o áudio liberado. Então, Murilo, Natália, Rafael, Giovanni, Arthur, Gabi, Yuri, né, o Rian, a Clarissa, todo mundo pode participar. É só digitar ali para mim no chat e falar. Sim, então o Alexandre vai levar o grego para outros lugares. A cultura grega. Então, para o Aristóteles, existe uma realidade, mas ela pode ser compreendida de diversas formas, tá? Diversas formas de explicação. Por quê? Depende do conhecimento, depende da forma que eu vou olhar, depende da perspectiva. Então, número 13, para Aristóteles. Vocês entenderam o papel da filosofia, gente? Tranquilo? E depende da perspectiva, né? Depende do ponto de vista. Isso, a questão da filosofia é a capacidade de duvidar, de criticar a realidade. Então, a filosofia, ela é a mãe de todas as ciências. Então, para a filosofia, eu preciso buscar o conhecimento. Então, uma das premissas lá, né, que o Sócrates diz, só sei que nada sei. O que isso quer dizer? Que eu sempre posso aprender, sempre posso buscar mais conhecimento, sempre posso estar aberto. Então, a gente não sabe nada, porque o que a gente ignora é muito maior. Então, podem ver, a cada ano, o quanto vocês aprenderam. Né? Daqui um ano, vocês vão olhar para agora e vão falar, nossa, eu não sabia nada. Né? Então, para a gente ver como a gente sempre está em constante aprendizagem, em constante conhecimento. Tranquilo? Sim? Então, a última questão vai falar sobre a cultura helenística. Antes de eu partir para essa questão, na cultura helenística, quero falar do simulado. Então, o que vai ser cobrado no simulado de vocês? Eu vou cobrar apenas o capítulo 7, tá? Que falava sobre a Grécia, tá? Então, simulado, capítulo 7. Vou estudar só a apostila? Não. Vou estudar o material que eu mandei, os textos, as videoaulas, né? Então,
todo mundo, só o capítulo 7, tá? Só, que é muita coisa, diga-se de passagem, né? Porque vai falar toda a história da Grécia. Não tem problema, Miguel, mas eu lembrei. Eu passei para você lembrar, porque caso eu esquecesse, mas eu lembrei, tá? Então eu vou postar para vocês lá na Iônica o conteúdo. Mas agora todo mundo sabe que né, para o simulado é na semana que vem, na quarta. E o trabalho? Que o Victor quer saber se eu recebi o trabalho. Se mandou no meu e-mail, Victor? Qual e-mail que se mandou? Porque no meu e-mail que estava lá no trabalho, ninguém me mandou. Não recebi o teu trabalho ali. Deixa eu só ver aqui, Victor. Da Maria recebi, do Arthur, da Natália. Deixa eu só entrar lá, Victor, para ver. Gente, eu vou ter que deixar esse da cultura helenística para corrigir depois. Nem que eu mande para vocês, eu acho que eu vou ter que mandar, não vai dar certo. Deixa eu só aqui. Prof, eu mandei naquele leticialeal.história. Qual que é o e-mail que se usou? O do meu pai. Como que é? Clenilson dos Anjos 76@gmail.com. Recebi, Victor. Tá certinho, fique tranquilo. Aí. Tá bom? Gente, então, só para a gente concluir, lá na questão da cultura helenística. Então, a cultura helenística, ela surge por conta do Alexandre. Então, vocês viram que ao final da Guerra do Peloponeso, os gregos foram dominados pelos macedônios. Porém, os macedônios vão preservar a cultura, né, grega, inclusive o idioma, tá? Cauê. Deixa eu ver aqui. Gente, depois a Cauê recebi. Tranquilo? Bom dia para vocês, então. Alguma dúvida, gente, sobre esse conteúdo de Grécia? Ficou claro as guerras médicas e guerra do Peloponeso? Tranquilo? Bom feriado para vocês. Lembrando que segunda é feriado, então não tem material para vocês na segunda, tá? Mas eu vou postar a trilha semanal da semana que vem, tá? Estudem para o simulado. Um beijinho, bom dia. Bom dia para vocês. Obrigada pela participação. Você também, Gustavo. Se cuide. Tchau, Rian. Alguma dúvida? Tranquilo, Rian? Então, beleza. Bom dia para vocês.